Ucrânia fez um ataque em larga escala dentro do território da Rússia. Cerca de 40 aviões militares russos de combate foram destruídos. A Rússia confirmou o ataque. Quem atualiza esta informação aqui para a gente é a nossa correspondente, Priscila Yasbeck. Priscila, muito boa tarde para você. O que a gente tem de novidade sobre esse assunto? Oi, Basília. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Ataques, então, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, que foram realizados nesse final de semana. 5 regiões russas foram alvos de ataques com drones da Ucrânia nesse domingo. Essa ofensiva foi confirmada pelo Ministério da Defesa russo, que disse que dessas 5 regiões, a defesa russa conseguiu defender 3 áreas. Segundo também informações foram passadas pela inteligência da Ucrânia, os alvos foram bases aéreas da Rússia e 40 aviões foram atingidos, aviões militares, incluindo 2 bombardeiros que são usados para disparar mísseis de longo alcance contra a Ucrânia. De acordo ainda com informações da Rússia, os incêndios foram extintos e não houve vítimas, e o Ministério da Defesa russo também disse que foram feitas prisões relacionadas a esses ataques. E também um outro ataque, outros 2 ataques aconteceram na Rússia, esses sem a autoria confirmada, mas foram ataques feitos a 2 pontes. Um desses ataques aconteceu na noite desse sábado, às 10h50 do horário local. Foi uma explosão que atingiu uma ponte que passa por cima de uma ferrovia em Briansk, e essa explosão aconteceu no momento em que um trem com 388 passageiros com destino a Moscou passava embaixo da ponte. Inclusive, as imagens mostram vagões completamente destruídos e as pessoas tiveram que sair no meio da noite desses vagões, então, que foram destruídos depois desse ataque a essa ponte. Uma segunda ponte também foi alvo de um ataque 4 horas depois desse primeiro ataque na região vizinha de Kursk. Um trem de carga também estava passando por cima da ponte e destroços atingiram a estrada. Segundo o Comitê Investigativo da Rússia, pelo menos 7 pessoas ficaram mortas e 69 feridas nesses ataques a essas pontes. Só para finalizar, também foram relatados ataques à Ucrânia. A Força Aérea do país disse que a Rússia lançou 472 drones, 382 deles foram abatidos, também foram 7 mísseis e 3 deles foram abatidos, e esses ataques atingiram inclusive a cidade de Zaporizhia, que hospeda uma das maiores usinas nucleares da Europa e que está ocupada por militares russos, e segundo as autoridades da Ucrânia, 3 pessoas ficaram feridas, 3 edifícios residenciais e 29 casas foram danificadas também nesses ataques da Rússia a regiões da Ucrânia. Volto com você, Basília. Priscila, enquanto a gente vê 2 países em plena guerra ainda, há expectativa de conversas diplomáticas, né? E talvez no ar-condicionado, né? Num ambiente totalmente diferente, nada conflitivo. É isso? Está prevista uma rodada de conversas entre diplomatas da Ucrânia e da Rússia? O que a gente pode esperar desse encontro? Exatamente. Então, essas conversas de paz vão acontecer em Istambul na segunda-feira, na manhã da segunda-feira, 1h do horário local, 7h do horário Brasília, e delegações da Rússia e da Ucrânia já estão se encaminhando para Istambul, e essa reunião, esse encontro acontece em meio às pressões por parte dos Estados Unidos e de Donald Trump para que ambas as partes cheguem a um acordo. Há cerca de 2 semanas aconteceu uma conversa por telefone entre o presidente americano Donald Trump e Vladimir Putin. Dessa conversa, Putin deveria enviar um memorando com os termos que a Rússia exigiria para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia. Esse memorando não foi enviado. A Ucrânia queria fazer esse encontro apenas se tivesse com antecedência esse memorando, mas a Ucrânia acabou cedendo diante da pressão dos Estados Unidos para que essas conversas de paz aconteçam, e isso acontece também em meio a uma pressão dos Estados Unidos, inclusive do presidente Donald Trump, que chegou a dizer que Vladimir Putin estava ficando doido, criticou os ataques que Putin fez e a Rússia tem feito recentemente à Ucrânia, e inclusive houve uma resposta de uma autoridade russa, um ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, falando que com as trocas de farpas e com as falas de Donald Trump, isso traria um risco, inclusive, de uma terceira guerra mundial. E depois disso, então, o governo americano falou que quer resposta sobre esse acordo, que quer que as duas partes cheguem a avanços. Caso contrário, os Estados Unidos vão abandonar
as negociações. E o que os analistas dizem é que se os Estados Unidos abandonarem as negociações e inclusive o apoio à Ucrânia, os europeus vão ter que assumir toda a ajuda militar à Ucrânia, e esse seria inclusive um dos objetivos de Vladimir Putin, tentar estender essas negociações que tiraram a Rússia do seu isolacionismo, com o presidente Donald Trump inclusive trazendo de novo Vladimir Putin para conversa aí no cenário internacional, mas para Putin não interessaria chegar a um acordo de paz. O que interessa seria continuar com essa guerra até que os Estados Unidos retirem o apoio a Kiev, para que a Rússia consiga fazer mais avanços nesse conflito que começou lá em fevereiro de 2022. Eu volto com você, Basília. 2022. Paz ainda não temos, mas há conversas nesse sentido e, claro, toda a expectativa de outros países que nem mesmo diretamente estão envolvidos nesta guerra. Rússia e Ucrânia em reunião amanhã na Turquia, território considerado neutro e mediador desse conflito. Pri, muito obrigada pela atenção de sempre. Obrigada.